Queridos, hoje nós estamos encerrando uma série. Em todos esses anos, a gente tem feito sempre uma série sobre trabalho aqui na nossa comunidade, sempre para lembrar que na nossa visão cristã do mundo, na nossa cosmovisão cristã, o trabalho ele não é apenas um meio de subsistência, o trabalho é uma maneira de nós servirmos a Deus, servirmos o mundo. O trabalho faz parte da dimensão da nossa vocação cristã e também faz parte da nossa espiritualidade cristã. E para a gente encerrar essa série, eu gostaria de compartilhar uma palavra com você, que está no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 1. Josué 1. Josué é o 6º livro na sua Bíblia. Se você abrir em Êxodo e for caminhando um pouquinho, você vai encontrar o livro de Josué. Josué 1. Seja na sua Bíblia impressa ou na sua Bíblia elétrica. Josué 1. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Vamos ler juntos o versículo 6? Seja forte, corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Vamos ler todos juntos o versículo 9, o restante? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Jesus querido, essa é a sua palavra. E mais uma vez, nós nos voltamos a ela com espírito obediente, coração humilde, pedindo que você mesmo, Espírito Santo, divino mestre das Escrituras, possa nos apacentar, nos ensinar por meio da tua palavra nessa hora. Só você que inspirou as Sagradas Escrituras pode agora aplicá-las ao nosso coração. Então nós oramos, em sua dependência nós estamos nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Poucas palavras podem definir com tanta precisão e síntese o momento que a gente tem vivido, o cenário de trabalho no Brasil e o momento do nosso país como um todo, como a palavra desafio. Com certeza, você que está engajado no mercado de trabalho, você tem sentido que a sua empresa, o seu posto, o seu trabalho, tudo isso que diz respeito ao seu trabalho, tem sido impactado, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, pelos duros golpes que a nossa economia tem sofrido nesses últimos anos. Aqueles que têm emprego ficam com medo de perdê-lo e acabam sendo pressionados para produzir mais, para ter mais horas de trabalho, porque certamente tem alguém querendo o seu lugar. Aqueles que estão desempregados lutam com o dia de amanhã sem saber se a situação do nosso país vai melhorar e se a gente vai voltar a ter uma empregabilidade em curto prazo ou médio prazo.
Muitos de nós estamos aceitando postos de trabalho que talvez não sejam condizentes com o nosso currículo, com a experiência, nem com as necessidades financeiras da família, mas tendo em vista que o momento do país tem sido tão difícil, muitas pessoas têm abrido mão, digamos assim, né, de um tempo de carreira para poder se recolocar no mercado de trabalho. Então, os desafios são muitos, os desafios são para todos, os desafios estão aí. E quando a gente abre a Escritura, nós descobrimos que desafio também é uma palavra muito proeminente no tecido bíblico e na história bíblica. Quando nós abrimos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus desafiando homens e mulheres para grandes projetos, grandes sonhos, colocando-os diante de cenários de grande dificuldade, de grande tribulação, cenários difíceis, cenários, alguns deles, até impossíveis. E de tantos cenários impossíveis na sua e na minha Bíblia, poucos têm tantas impossibilidades como Josué 1. A gente tem muita proximidade com esse texto, é um texto muito lido, é um texto muito pregado, mas talvez a gente nunca tenha se dado conta de tudo que está acontecendo no imbróglio aqui histórico desse momento de Israel. Então a gente pode ser relembrado por um instante de que Josué é o primeiro livro dos livros históricos e ele faz uma junção muito precisa, uma dobradiça absolutamente perfeita com o final desses 5 primeiros livros que nós conhecemos como a Torá. É engraçado que nos primeiros 5 livros nós somos situados no começo da história de Israel. Então, Deus, dentro do seu plano redentor, havia uma ideia: levantar um povo, uma nação que seria o seu povo, e por meio desse povo trazer o Messias, aquele que seria o Redentor. E Deus começa a executar esse plano a miúde, em cada detalhe, quando Ele chama um homem e uma mulher, ambos idosos, ela estéril, para serem pais de um filho que viria por um milagre. Então toda essa narrativa começa com Abraão e Sara, e no final do livro de Gênesis culmina com essa figura chamada José, o grande José do Egito. A gente sabe que por causa da história de José, da sua venda pelos irmãos, ele foi parar no Egito, com ele toda a sua família, num tempo de muita fome, de muita carestia. Lá eles cresceram e lá eles foram escravizados. E é justamente no cenário dessa escravidão, que durou alguma coisa em torno de 400 anos, nós temos o chamamento de um homem, Moisés. E é impossível a gente fazer uma correta interpretação de Josué 1 se a gente não falar um pouquinho de Moisés. Se você der uma olhada no texto e sublinhar as vezes em que o nome Moisés aparece no texto, você vai contar que são muitas. O nome Moisés é usado como uma linha de costura para entretecer Josué 1. Para dizer exatamente da onde a história está vindo. A história está vindo do momento em que Josué liderou a nação, durante pelo menos 80 anos. É justamente nesse momento aqui que Deus chama Josué, fazendo uma referência a Moisés. E quem foi Moisés? Foi aquele que foi criado na corte de Faraó, foi educado nas artes e nas letras dos egípcios, mas na vida adulta descobriu-se hebreu, matou um egípcio, ficou exilado no deserto, e do deserto Moisés chamou Moisés para retornar ao Egito e ser o libertador. Por meio de Moisés, Deus fez todos os sinais, as 10 pragas do Egito, como nós as conhecemos. Por meio de Moisés, Deus revelou toda a lei, as tábuas e todas aquelas narrativas absolutamente fantásticas de Êxodo. Deus revelou todo aquele sistema de adoração do tabernáculo, cada detalhe, e Deus liderou o seu povo na marcha para fora do Egito. O povo cometeu o pecado da idolatria do bezerro, depois murmurou vezes sem fim. A gente sabe que toda aquela geração teve que vagar no deserto durante 40 anos, depois de Números 13, todos morreram, e o último a morrer daquela geração foi exatamente quem? Moisés. Então o narrador, no livro anterior, diz assim: do alto do Tabor, Moisés viu a terra de Canaã,
viu o futuro dos israelitas, e ali o Senhor o recolheu. Moisés estava morto. Ele havia sido o líder da nação, o profeta da nação, o juiz da nação, ele havia sido o grande estrategista da nação, ele havia sido a referência daquela nação durante todos aqueles anos, e agora esse posto estava vago. E é justamente nesse momento que Deus diz a Josué: Josué, filho de Num, servidor de Moisés, seja o líder desse povo, e encaminhe esse povo na tomada da terra que eu prometi aos antepassados, fazendo uma clara menção à figura dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, a quem Deus repetiu as promessas de posse da terra de Canaã. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma contabilizada no cenário de Josué, e depois a gente vai falar sobre duas coisas: preparação e presença. Então, qual era o tamanho do desafio de Josué? Qual era o tamanho do desafio que estava diante de Josué? Em primeiro lugar, obviamente, substituir nada mais, nada menos do que Moisés. Imagine só que o seu predecessor naquele posto, o seu predecessor naquele emprego, o seu predecessor naquele lugar foi nada mais, nada menos do que Moisés. Imagine todas as expectativas que se viriam sobre Josué. Imagine tudo aquilo que seria comparado entre Josué e Moisés. A gente, pastor, a gente sabe bem o que é isso, porque toda vez que a gente chega para servir uma comunidade nova, nós somos imediatamente comparados ao pastor anterior. Isso para nosso malefício ou para nosso prejuízo. Agora, imagine só se você chega para pastorear uma igreja que havia sido pastoreada durante 40 anos por Moisés. É absolutamente bizarro. Os textos de Êxodo dizem que Deus descia na tenda do encontro e a face de Moisés resplandecia com a glória de Deus, porque com Moisés Deus falava rosto a rosto, face a face. Então o primeiro desafio é substituir alguém que é absolutamente insubstituível. Até hoje, os judeus creem em Moisés e nos profetas. Até hoje. Então Moisés é uma figura absolutamente insubstituível. Em segundo lugar, a envergadura da liderança de Josué alcançaria, segundo as estimativas dos especialistas, 2 milhões de pessoas. Toda a população de todos os clãs era contado alguma coisa entre 1,6 a 2 milhões de pessoas. Isso era aquela nação nômade que vivia no deserto. Imagina você ser o presidente de uma nação nômade no deserto, mas de 2 milhões de pessoas. E, em último lugar, o fato de que a terra de Canaã era uma terra muito bem irrigada, tinha vários rios passando por ali, e num terreno tão seco e árido como a Palestina, essa terra era absolutamente disputada. E todas as civilizações que estavam ali há muitos séculos. Por exemplo, se você dá uma olhada nas dimensões da primeira cidade que eles encontraram pelo caminho, a cidade de Jericó, a muralha ela era tão grande que, em alguns momentos, ela subia a 12 metros de altura, e entre a primeira parede externa e a parede interna havia algo entre 6 e 7 metros. Tanto é que Raabe, ela vivia aonde? Ela vivia no muro. Por quê? Porque como a cidade cresceu demais, aquilo que era o subúrbio da cidade eram casas que eram construídas colocando-se pedaços de madeira entre o primeiro e o segundo muro, e a pessoa vivia literalmente no muro. A sua casa era no muro. Por isso nós somos informados que todo o trecho da muralha de Jericó caiu, com exceção da onde? Do trecho na qual morava Raabe, porque ela morava de fato no muro. Tão grande era essa fortificação. Essa é a primeira cidade, de muitas que eles deveriam conquistar. E qual é o problema? Nós não estamos falando de uma nação militarizada. Eles haviam sido escravos durante 400 anos. Não havia generais, não havia homens com experiência de batalha, quiçá nem havia ferramentas de batalha, nem lança, nem espada, nem coisa do tipo. Então, esse era o tamanho do desafio de Josué. Esse era o tamanho do problema de Josué. Eu sei que quando a gente passa por um sofrimento, eu sei que quando a gente passa
por uma prova pessoal, e todos nós passamos por esses vales que são nossos, nós temos a tendência de pensar que aquele problema é só meu e é maior do que tudo que existe. Eu sei disso. Eu sei porque é exatamente assim que eu me sinto quando eu passo pelos meus problemas. Parece que ninguém vive problema maior do que o meu, ninguém me entende, porque os meus problemas são só meus. Então ninguém sabe o que é ficar desempregado. Ninguém sabe como é tentar entrar no mercado de trabalho. Ninguém sabe como o que é ter 40, 50, 60 anos e não conseguir mais se ajustar ao mercado. Ninguém sabe o que é esperar numa fila longas e longas horas para fazer uma entrevista e as senhas acabarem 10 pessoas antes de você. Ninguém sabe. Nós sempre nos sentimos assim. Mas olhe para as Escrituras. Olhe para os desafios que outros homens de Deus foram recebendo ao longo da história. Olhe para o fato de que Deus desafiou José do Egito, que saiu diretamente da prisão para se tornar governador do Egito e gerir um sistema de colheita e plantio que deveria reger a economia do país durante 14 anos. Olhe para a vida de Davi, que foi ungido rei aos 17 anos e confrontou-se com o maior especialista do seu tempo em batalha corporal, que era Golias. Olhe para todos esses desafios de fé. Olhe para os discípulos, homens iletrados, pescadores, aos quais receberam o chamado do mestre dizendo: venham após mim, andam comigo, eu vou fazer você pescadores de homens. Nós deixamos escapar o fato de que todas essas pessoas receberam desafios que pareciam muito impossíveis e muito maiores do que eles próprios. Como você acha que essas pessoas se sentiram quando eles foram desafiados? O que você acha que passou pelo coração de Josué quando ele discerniu que Deus o estava chamando para ocupar aquele espaço que era de Moisés? É óbvio que ele deve ter se sentido aterrorizado. É óbvio que ele deve ter se sentido premido por aquela situação. É óbvio que ele tremeu dentro de si. Tanto é que no texto, a palavra esforça-te, ou seja, tenha ânimo, aparece 3 vezes no imperativo hebraico fortíssimo. Ou seja, seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso. Deus conhece o coração humano. Deus não estava jogando verde para Josué, Deus conhecia o coração do seu servo, e por isso ele estava dizendo aquilo que Josué precisava ouvir naquele momento. Mas é bem verdade que esse texto não tem só seja forte e seja corajoso, não é verdade? É bem verdade que esse texto, Josué 1, ele faz um papel narrativo de síntese e de previsão, digamos assim. Então a gente vai falar sobre 2 coisas aqui. Em primeiro lugar, preparação. O que a gente descobre? A gente descobre em Josué 1 que quando o narrador nos apresenta Josué, ele diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, o quê? Auxiliar de Moisés. Quando a gente lê Josué 1, quando eu li Josué pela primeira vez, eu fiquei absolutamente aterrorizado, porque me parecia que Josué era só mais um cara, assim, perdido, e Deus simplesmente olhou para ele e falou: é você, vem para cá, é a sua vez de liderar agora. Mas não é verdade, não é verdade. Quando a gente lê atentamente, de Êxodo em frente, nós descobrimos que Josué era um auxiliar pessoal de Moisés, que nos textos em que relatam os encontros de Moisés com Deus na tenda, o narrador coloca um detalhe, era assim: então, quando Moisés saía da tenda, o seu rosto brilhava da glória de Deus, e Moisés ia, falava com Deus e falava com o povo, mas o seu servo Josué não se afastava da tenda do Senhor. Josué era alguém que estava ali próximo, mas estava também cultivando, buscando um relacionamento mais íntimo com Deus. Quando os espias foram listados, os príncipes de cada tribo, quem é que estava entre eles? Josué. E quem é que trouxe um relatório positivo e que queria que a terra fosse tomada? Josué. Deus estava desafiando Josué desde aquele tempo, construindo a fé de Josué, construindo a perspectiva de visão de fé de Josué.
Então, na verdade, esse momento aqui é um momento de finalização de um processo que já estava em curso. Josué não sabia, mas Deus sabia, e Deus estava preparando Josué por meio de experiências que o habilitariam a ser o líder daquela nação. Preparação. Quando Deus desafia você e a mim, Ele não nos desafia do nada. Será que Deus não sabe do timing das coisas? Será que Deus te colocaria numa missão na qual você estivesse programado para falhar? Será que Deus te colocaria num lugar em que você está pronto para ser esmagado? Deus veio preparando você. Reconheça você isso ou não. Eu gosto muito de um filme, inclusive uma vez eu tive uma conversa muito interessante com o João sobre ele, que é o filme mais antigo do Karate Kid. Não sei quem lembra aqui. Que ele chegava para o mestre, queria aprender karatê, e aí o mestre dava para ele pintar uma cerca. Quem se lembra disso? E ele ficava pintando uma cerca, fazendo o mesmo movimento a vida inteira. E aí ele falou, e agora, mestre, o que eu vou fazer como parte do nosso treinamento? E colocava ele para polir carro, né? Colocava ele para fazendo o mesmo movimento. E ele começou a ficar um pouco irritado, porque ele não estava entendendo aquilo. Ele falava, mas eu quero aprender karatê, eu não quero aprender a pintar cerca, eu não quero aprender a polir carro. Mas aí então o mestre mostra para ele que aquele processo de pintar cerca e polir carro incutiu nos membros superiores dele os movimentos que ele precisava fazer para lutar karatê. Ele estava sendo treinado, ele estava sendo esmerado, ele só não sabia. Porque o mestre está sempre à frente do discípulo. E muitas vezes o discípulo não entende coisas que o mestre faz. O que Pedro disse para Jesus? Mestre, o Senhor nunca me lavará os pés. Jesus disse, aquilo que eu faço agora você não entende. Porque eu estou muito à frente no seu caminho. Mas depois você entenderá. Só faz, só obedece. Meu querido, se Deus te desafia, eu quero crer, por tudo que eu conheço do Eterno e como Ele se revela nas Escrituras, que Ele também está preparando você. Ele já veio trabalhando na sua vida, Ele já tem uma história com você, Ele tem uma caminhada com você, Ele já ensinou coisas a você. A gente fica muito impressionado quando Davi mata Golias, mas a gente se esquece que antes de matar Golias, ele já tinha matado um leão e um urso. A gente fica muito espantado com José, quando ele apresenta aquele plano detalhado para o faraó, mas nós nos esquecemos que ele trabalhou com um dos administradores da Casa Real durante muitos anos, e depois ele foi administrador de um sistema carcerário durante também muitos anos. Deus estava ensinando José, para que quando ele fosse administrador do Egito, ele já soubesse tudo aquilo que ele precisava para colocar a mão na massa. Deus trabalha assim. Deus está preparando você. Deus está preparando você. E quando o desafio vier, essa preparação dará então lugar a uma outra palavra, que é presença. Eu não sei se você notou, mas Deus reafirmou 3 vezes no texto, dizendo, assim como estive com Moisés, o quê? Estarei com você. Estarei com você. Estarei com você. Essa afirmação de presença, ela é um dos principais temas do livro de Josué. Porque, de fato, aquilo que nós descobrimos na vida de Josué é que, tirando Davi, ele foi, com certeza, o líder mais bem-sucedido da história de Israel. Ele foi um dos únicos 3 líderes, um dos únicos 4 líderes da nação unificada. Depois vieram como reis Saul, Davi e Salomão. E desses todos, apenas ele e Davi entram naquele perfil de absoluta obediência à palavra de Deus. É engraçado como tudo isso, esse sucesso todo de Josué, ele é entretecido no próprio livro pela segurança da presença de Deus. Então, abra comigo em Josué 5, 13. Josué 5, 13. Em Josué 5, 13, Josué já tinha obedecido ao chamado
já tinha correspondido ao seu desafio, ele tinha passado pelo rio, ele tinha entrado na terra prometida e agora ele tinha chegado ao seu primeiro desafio, a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era grande, era fortificada, e diante dessa cidade, quando Josué se aproximava, o texto diz assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé empunhando o quê? Uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? A resposta dele é: o comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Aonde é que você já ouviu isso? Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que a terra que estás é santa. Êxodo 3, quando Deus tem um encontro inesperado para Moisés, Deus se revela como o Deus dos hebreus e diz para Moisés: mas respeito na minha presença, tire as sandálias dos pés. O tirar as sandálias dos pés era um ato no mundo antigo de servidão. Apenas os escravos andavam descalços. Era um ato de submissão. Tirar as sandálias dos pés equivalia a prostrar-se, a reconhecer-se como servo de alguém. Por isso, esse sentido, que é carregado para nós de um sentido todo de adoração, de rendição, de confissão. Mas o que é importante aqui? Para Moisés, Deus revelou-se como uma chama flamejante, como um Deus impulsivo, como um Deus poderoso e libertador. Era essa a mensagem que ele precisava ouvir, porque havia um bando de escravos lá dentro do Egito. Mas, para Josué, o mesmo Deus se apresenta como um guerreiro, como um soldado. Ele viu, basicamente, um soldado. Tanto é que ele viu a espada, chegou para aquele cara, imaginando que ele fosse um tipo de general, falou assim: então, deixa eu entender, quem é você? Você é um general deles, você é um general dos nossos? Ele fala assim: não, eu sou um general dos exércitos celestiais do Senhor. Eu acabei de chegar aqui. Ele chega antes de Josué em Jericó. E eu te digo mais: tire as sandálias dos pés, porque na minha presença você é meu servo. Meus irmãos, Deus prometeu presença e Deus cumpriu presença. Antes que Josué enfrentasse o seu maior desafio, o Eterno já estava lá, acampado com as suas milícias celestiais de anjos. E Deus permitiu que Josué soubesse disso, para que o seu coração pudesse descansar. O desafio de Josué era grande? Com certeza. Mas Deus já havia preparado Josué. Olhando para o passado, Deus já havia preparado Josué, e olhando para o futuro, Deus estava prometendo sua presença sobre a vida de Josué. E como é importante que a gente traga isso para nós, não é verdade? Como é importante que a gente saiba que Deus não tem só um plano na vida de José, de Davi, ou de Josué, ou de Isaías, ou de Jeremias, ou dos apóstolos. Deus tem um plano específico para a sua vida. E quando Deus coloca um desafio diante de você, Ele já veio te preparando para aquele desafio. E Ele promete estar com você ao longo do caminho. E isso faz absolutamente toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Você se lembra quando Jesus disse para os discípulos assim: eu vou despedir a multidão aqui, pode deixar comigo, tal, vou abraçando todo mundo na porta da igreja, vocês peguem um barco e vão embora. Atravessem o lago de Genezaré. Quando eles estavam atravessando o lago de Genezaré, eles foram açoitados pelas ondas, açoitados pelos ventos. O mestre veio caminhando com eles sobre as águas, e quando eles tiveram medo, Jesus disse o quê? Sou eu, não tenham medo. Se Jesus havia enviado os discípulos, Ele daria conta de socorrer e manter os discípulos em paz e segurança. Ele prometeu estar presente
E quando eles precisavam, Jesus esteve presente. Nós notamos o mesmo padrão de desafio, preparação e presença. Meus queridos, nós temos muitos desafios. E certamente, à medida em que a gente compartilhou a palavra hoje, você imaginou seus próprios desafios, suas próprias lutas, sejam elas dentro do seu casamento, na sua faculdade, com relação à sua saúde, com relação ao seu trabalho, com relação ao sustento da sua família. Nós temos muitos desafios. Talvez portas e oportunidades que Deus está colocando diante de você, diante das quais você se sente absolutamente pequeno e irrelevante, impotente, de verdade. Mas não se preocupe, o seu Deus te preparou antes que você soubesse. E o Deus que te envia já está lá à sua frente, preparando tudo. Cabe a nós apenas aquilo que é enfatizado no texto: fidelidade. Fidelidade. É assim que Josué 1 faz o link com os 5 primeiros livros. Quando o autor diz assim: não se preocupe, eu tenho promessas, não tenha medo, eu estou com você. Não fique desanimado, você terá vitória. Apenas se preocupe em andar em toda a palavra que eu ensinei ao meu servo Moisés. Dessa palavra não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Quando Deus enviou as tropas para a cidade de Ai, o que aconteceu? Era uma cidade pequena, era um vilarejo. Eles falaram assim: se a gente derrotou Jericó, a gente pode enviar meia dúzia de soldados para Ai, e vai ficar tudo bem. Só que não foi assim. Por quê? Porque Acã tinha tomado uma capa em desobediência à palavra de Deus. E em Ai, eles foram derrotados e envergonhados, porque Deus havia dito: apenas cumpra a minha palavra, obedeça aos meus mandamentos e tudo te irá bem. Repetindo as mesmas ideias de Deuteronômio 28, 29. Apenas obedeça a minha palavra e tudo vai ficar bem. Não se desvie dela para a direita, não se desvie dela para a esquerda. Permaneça fiel, obediente à minha palavra. Do resto cuido eu, diz o Senhor. Meus queridos, eu queria encerrar essa reflexão dizendo para você o seguinte: não fique preocupado com o que você não pode fazer. Não fique. A gente fala o tempo todo que uma boa teologia do trabalho envolve discernir o meu trabalho e o trabalho de Deus. Você pode plantar a semente, mas você não pode fazer chover. Então plante a semente e creia no Deus que faz chover. Você pode compartilhar o evangelho com o seu filho, você não pode enfiá-lo goela abaixo, nem transformar o coração do seu filho. Então compartilhe o evangelho. Você pode orar pela conversão do seu cônjuge, você não pode convertê-lo, então ore pelo seu cônjuge. Tenha discernimento entre o que é o seu trabalho, entre o que é o trabalho de Deus. Com relação ao trabalho de Deus, isso é um problema só dele. Só dele. Não tente fazer o trabalho de Deus. Isso não é fé. É o contrário de fé. É falta de fé. Se você tem fé, deixe que o Eterno faça o trabalho dele. É por isso que nós cristãos oramos por tudo. Porque nós cremos que existe um trabalho que é só dele. Mas quando Deus nos chama à obediência, obedeça. Obedeça. Faça exatamente o que o Senhor disser. Obedeça cada vírgula, cada Y do comando. Faça tudo. Porque obediência é o nosso trabalho. Fidelidade é o nosso trabalho. É a nossa parte dessa aliança. É a nossa parte dessa cooperação. Não fique desesperado, meu irmão. Com relação às coisas que estão fora do seu controle, está claro. Se está fora do seu alcance, é trabalho do Senhor. É trabalho do Senhor. Com relação ao seu trabalho, seja fiel. Seja fiel. Vamos orar todos juntos? Jesus querido, nós te agradecemos do fundo do coração, porque nós somos inspirados, nós somos animados, nós somos confortados e consolados pela verdade de que o Senhor nos ama
tanto quanto a Josué. Tanto quanto José, Davi e todos esses nomes de homens e mulheres que receberam grandes desafios, deram grandes passos de fé e viram grandes coisas acontecer para a sua glória. Jesus, nós sabemos que para cada um de nós aqui, há um chamado que é só nosso. Há um desafio que só diz respeito a nós. Há um gigante que tem o nosso nome. Há uma muralha que tem o nosso nome nela. Jesus, nos dá fé para avançar no poder do teu nome. Nos dá fé para que nós possamos confrontar gigantes, pular muralhas, como diz a tua palavra, desbaratar exércitos. Senhor, nos dá ousadia, nos dá confiança num tempo incerto. Nos dá, Senhor Jesus, segurança e descanso num tempo de medo. Nos dá, Senhor Jesus, quietude e paz num tempo nebuloso no nosso país, num tempo nebuloso na nossa economia. Nos lembra, Pai, que você nos conhece pelo nome. Nos lembra que você conhece as nossas necessidades materiais melhores do que nós mesmos. E que você é poderoso para suprir. Você é poderoso para fazer. E que o nosso papel é viver em obediência, em santidade, em temor à tua palavra. Nos dá o mesmo espírito de Josué. Nos dá a mesma fé de Josué. Que quando recebeu o comando de andar durante 6 dias, rodeando a muralha, obedeceu, sem entender, mas obedeceu. Nos dá o mesmo quebrantamento de Josué quando houve o pecado em Ai. Nos dá o mesmo quebrantamento, Jesus, para que nós sejamos sarados e curados. E ao mesmo tempo nos lembra que Jesus é o nosso maior e definitivo Josué. Que Jesus é aquele que de fato nos ingressa nas promessas celestiais. Ele é aquele que nos leva adentro da terra prometida. Ele é aquele que faz com que nós possamos passar o Jordão e chegar na promessa. Jesus, o Senhor é o nosso verdadeiro Josué. O Senhor é o nosso verdadeiro líder. O Senhor é o nosso verdadeiro condutor. O Senhor é a nossa salvação. E nossa confiança mais uma vez é posta em Ti, Jesus Cristo. Porque quem nos deu, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, não nos dará com Ele todas as coisas. Anima o nosso coração, Senhor. Eu oro por cada família aqui que tem lutado com o desemprego. Eu oro por cada família que tem lutado com a questão da provisão financeira nos seus lares. Eu oro por irmãos que estão lutando nos seus empregos. Eu oro por irmãos que estão se formando na faculdade, estão preocupados com os seus postos de trabalho. Eu oro pedindo que o Senhor possa lembrá-los de que o Senhor já os preparou para esse momento. E de que o Senhor estará presente com eles ao longo da caminhada. E que vai ficar tudo bem. Porque nós não somos cuidados pelo governo, nem pela economia. O nosso cuidador tem nome, nós o conhecemos como Pai. Aquele que é o nosso provedor nos conhece pelo nome. Para eles nós somos como filhos e filhas por meio de Jesus Cristo. Que o Senhor possa aplicar essas palavras ao nosso coração. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.